volta com o programa Vida e Saúde, falando hoje sobre estresse. Como nós vimos no primeiro bloco, a questão do estresse relacionado ao vestibular pode interferir no cotidiano das pessoas, especialmente do jovem que está se preparando e é um momento decisivo da sua vida. Mas interfere também na sua família, que tem que saber lidar com as atitudes desse jovem. E o doutor Reginaldo falou aqui no primeiro bloco algumas dicas importantes para que tanto o jovem quanto a família saiba lidar com esse período. E agora nós vamos saber o que o povo perguntou sobre esse assunto. Vai no VT. O Osmar trabalha com segurança, olha só, uma profissão que exige muito. Ele também está com uma dúvida e quer fazer uma pergunta. Diz aí. Então, eu queria saber, doutor, como não ficar estressado no dia a dia, no trânsito, no trabalho? Como não ficar estressado? Qual é a dica assim, para a gente não ficar estressado? E aí, como não ficar estressado? É possível? Sim, eu acho que é bacana a pergunta dele, porque assim, nós vivemos hoje num mundo em que há muita cobrança, há muita competitividade, há assaltos, há roubos, há congestionamento de automóveis, né? Então, tudo isso aí acaba sendo estímulos estressores que fazem com que as pessoas vivam mais em ansiedade e mais em estresse, tá? Agora, existem algumas estratégias que nós podemos usar para ir manejando esse estresse, lidando com esse estresse aí, tá? Uma das coisas que nós podemos fazer para aquele que tem automóvel, tá? É fechar os vidros, colocar uma música muito calma, tranquila e relaxar dentro ali daquele automóvel. Então, é possível a gente usar algumas estratégias para lidar com isso, tá? Outra estratégia que nós podemos usar também no dia a dia é o uso de alguns aplicativos. Existem alguns aplicativos no celular ou até aplicativos que você pode colocar no seu computador para você administrar o seu tempo, para você se organizar um pouco mais, às vezes para você colocar um alarme lá para te avisar o que você precisa fazer. Mas Reginaldo, desculpa te cortar, Sim. Mas realmente esse é um exercício que deve ser um dos mais difíceis para todos, porque a gente vive num processo muito acelerado. Corre para trabalhar, corre para estudar, corre porque tem filho. O mundo empurra as pessoas. E fazer essa parada e dizer, não, o tempo é meu, eu tenho o tempo nas mãos, é um exercício muito complicado. Exatamente, viu, Simone? É muito difícil, por quê? Porque a sociedade, ela funciona dessa velocidade, né? Ela funciona muito rápida mesmo, tá? A competição, a competitividade, ela é muito forte mesmo. E aí, se você fica um pouquinho para trás, você é passada por cima, tá? Então, o que você tem que fazer é tentar, na medida do seu possível, primeiro, questionar o tipo de trabalho que você faz. É um trabalho que você tem vocação? Você gosta do que você faz? Porque é muito interessante. Quando você faz aquilo que você gosta, você pode trabalhar 13, 14, 15 horas. Você fica cansada, mas você sai do seu trabalho satisfeito. Agora, se você faz 7 horas um trabalho que você não gosta, você fica extremamente estressado. Tá? Porque não é a sua praia. Porque não é a sua vocação, você não tem afinidade, não faz parte da tua essência aquele tipo de trabalho. Então, um dos pontos é você tentar procurar um pouquinho esse caminho também do trabalho. É isso que eu faço, eu gosto. E essa questão da tecnologia? A gente com o celular na mão, com o tablet, enfim, toda hora recebendo mensagem. Às vezes eu tenho a impressão que é uma ânsia tão grande para você saber tudo o que acontece, que a gente se perde. Fica alienado do presente, do momento presente. Como lidar com essa tecnologia? Eu acho que o primeiro ponto a gente tem que ter o conhecimento para ter a clareza. É o seguinte, a pessoa que criou esse celular, ou a pessoa que criou o aplicativo, ou a pessoa que criou essa rede social, ela cria uma dinâmica nesses aparelhinhos de uma maneira que você fique viciado nesse aparelho. Não é? Se você pega nas redes sociais, você tem vários vídeos, você pode cutucar uma outra pessoa, você pode mandar uma mensagem para outra pessoa. Então, são todas funções que, no fundo, ele vai te enganando. Nossa, que legal, nossa, que gostoso, que bacana. E aí, quando você observa, você está dependente daquele aplicativo, você está dependente daquele celular. E como não ficar? Que postura? Abro mão, desligo tudo, saio das redes sociais ou isso
não funciona? Não, eu acho que eu acho assim, a gente tem que tomar uma medida que você fica no equilíbrio. Você pode ficar um pouco refém disso, você pode, mas quanto? Um pouco, não é? Durante o dia você pode ficar 20 minutos, 30, 15 minutos refém disso, não tem problema. Então, a questão é a dosagem disso. É o equilíbrio. Esse é o equilíbrio, tá? Muito bem, doutor. Eu estou recebendo algumas questões do pessoal aí de casa. Muito obrigada por já estarem enviando. Vocês podem continuar escrevendo, ligando para nós, 1938719620, vidaesaúde@rs21.com.br. A pergunta aqui é da Maria Inês Zanini, ela é sócia da Rede Século XXI. Muito obrigada pelo seu e-mail. Ela dizia que antes ela tinha disposição para fazer as tarefas e ultimamente está muito desanimada. Então, ela gostaria de saber se isso é sintoma de estresse ou de depressão. Como diferenciar o estresse da depressão? Isso, beleza. A gente poderia dizer que uma pessoa tem uma autoestima saudável, a gente vai chamar essa pessoa de uma pessoa normal, tá? Conforme essa pessoa vai passando por alguns estresses pela vida, e dependendo qual é o histórico de vida dela, ela passa de uma autoestima saudável para uma baixa autoestima. Se ela não trabalhar isso numa terapia, buscando ajuda de alguma forma, da baixa autoestima ela passa para uma depressão leve. Da depressão leve ela passa para uma depressão moderada, dependendo se ela não trabalhar o autoconhecimento ou ela desenvolver algumas habilidades para trabalhar essa dificuldade dela. Então, o processo de estresse pode levar, sim, à depressão. Mas pode também não. Pode ser que é só um processo de estresse que ela está passando. Então, ela, no caso, vai ser interessante talvez ela procurar um especialista da área da psiquiatria, né, ou da área da psicologia, para diagnosticar se o caso dela é apenas um processo de estresse, né, de exaustão, porque o estresse também é dividido em 3 fases: alarme, resistência e exaustão. Quando a pessoa está na fase de exaustão, ela tem sintomas muito parecidos à depressão, mas ela não está em depressão, ela está na fase de exaustão. Então, no caso, uma orientação seria o ideal para ela. Procurar um bom especialista da área da psiquiatria ou da psicologia. Quando nós vamos procurar um especialista e, de repente, ele fala que nós precisamos de um remédio, como lidar com a situação de um remédio, de um tratamento de estresse ou, no caso da depressão? Vou ficar dependente desse remédio? É momentâneo? Como lidar com isso? Tá. É muito boa a sua pergunta, porque hoje nós estamos vivendo um problema na sociedade que é uma sociedade imediatista. Então, quando ela está com um problema, ela vai primeiramente procurar um medicamento para resolver aquele problema, sendo que poderia ser resolvido aquele problema sem o medicamento, tá? Infelizmente, está acontecendo muitos diagnósticos a ponto de prescrever muito medicamento que não haveria necessidade, tá certo? E nesse caso, sem o medicamento, o esporte é uma alternativa? Fazer uma atividade que a pessoa gosta? O que fazer? Tudo vai depender de uma avaliação, Simone, pelo seguinte: para saber o grau de sofrimento que essa pessoa está, o quanto intenso é o problema que ela tem, tá? Então, eu vou dar um exemplo da depressão. Se é uma depressão leve, a pessoa ela pode trabalhar apenas com a psicoterapia sem o medicamento, sem problema algum. O terapeuta vai ensinar algumas habilidades, repertórios, como, por exemplo, se envolver mais com pessoas, criar mais vínculo com os amigos, não é? E outras habilidades vai ensinar, e aí ela vai sair dessa depressão leve. Agora, se é uma depressão severa, isso é interessante falar, só a terapia não funciona, não vai resolver o problema dela. Ela vai precisar do medicamento. E o medicamento, nesse caso, vai fortalecer ela como se fosse uma muleta, para ela começar a andar. E depois que ela estiver andando, a psicoterapia vai ajudar para fortalecer a musculatura da perna dela. É uma metáfora, né? E aí ela pode, depois, aos poucos, ir tirando o medicamento. Tá? Quer dizer, essa relação com o medicamento é tanto quanto ajuda. Isso. Vai depender muito do diagnóstico, do estágio da depressão que a pessoa está. Tá certo? Tá certo. A Thaís Bortoloso enviou um e-mail aqui para nós. Muito obrigada, Thaís. Ela diz que ela gostaria de saber se o estresse pode causar câncer. Na verdade, quem perguntou foi a Carmo de Jaú, através do e-mail da Thaís. O estresse causa câncer? Isso, exatamente.
o estresse pode causar câncer, tá? Porque o estresse, no fundo, é uma sobrecarga do corpo. O corpo é uma máquina biológica e o estresse, no fundo, é um processo de adaptação da pessoa para lidar com várias demandas do ambiente dela. Então, o corpo fica superaquecido. Então, como ele fica superaquecido, algumas partes do organismo da pessoa vai ser mais exigida. Então, se a pessoa passa por um processo de estresse muito longo e muito intenso, pode alguns órgãos serem afetados e pode se transformar num câncer, tá bom? Em alguns casos podem acontecer, sim. E que outro tipo de doença o estresse causa? Ele pode causar tipos de doenças? A pessoa ficou tão estressada que se manifesta uma doença no organismo dela. Que tipos? É interessante falar da somatização, não é? Uma pessoa que ela vai vivendo constantemente estresse, não é? Essa estimulação crônica vai somatizando no corpo dela. Então, por exemplo, ela pode ter uma hipertensão arterial, pode acontecer isso. Ela pode ter dores na coluna insuportáveis, né? Enxaquecas. Ela pode ter refluxo gastrointestinal. Então, é muita queimação no estômago e então acaba retornando, né? Então, alguns dos exemplos de somatizações no corpo da pessoa. Muito obrigada por enquanto. Reginaldo, vocês que estão em casa nos acompanhando, tem alguma dúvida? Está passando por alguma situação? Gostaria que o Reginaldo explicasse para você como lidar com isso? Escreve para a gente, vidaesaude@rs21.com.br ou 19 3871 9620. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. A segunda dica, se você está tenso, musculatura rígida, ansioso, irritado, não dorme bem, em virtude de algo que está sendo vivido, isso é pontual ou não? Se é pontual e dentro de 1 ou 2 dias você se recupera rapidamente e tudo ok, ótimo. Se isso se estende ao longo de dias, semanas e meses, então você está estressado. Então, aí, acenda a luz vermelha e reveja sua própria vida.